Oi, meu nome é Vitor Marques e hoje eu vou falar sobre Desaparecido para Sempre. Desaparecido para Sempre é um livro que conta a história da família Klein e da família Miller. E após 11 anos de uma grande tragédia que dividiu as famílias, que gerou muita briga entre as famílias e uma fatalidade imensa que foi a morte de Julie Miller, cujo principal suspeito é Ken Klein, a gente tem uma situação seguinte. A matriarca da família, Klein, está prestes a morrer e o filho dela, Will, que é o personagem principal da história, descobre que seu irmão está, na verdade, vivo. E, gente, essa história é muito intrigante do começo ao fim e teve pontos que eu gostei muito, teve outros pontos que eu não gostei nem um pouco. E eu vou falar bem rapidinho sobre esse livro, porque eu não vi assim, muita coisa para falar. A história parece que é bem fechada, nesse caso do assassinato, será que ele cometeu ou não, mas você vai ver que o autor ele cria milhares de outras situações que eu sinceramente não vou expor para não dar nenhuma revelação sobre o enredo para vocês, porque a história vai mudando de forma conforme o livro vai acontecendo. O que eu não gostei foi do excesso de personagens, de algumas histórias que não precisavam ter acontecido, foram para encher linguiça, quando a história principal fica bem lá para o final. O que eu gostei muito foi que a gente chega no final do livro com uma ideia em mente do que realmente aconteceu. E essa ideia o autor parece sustentar direitinho até o final, só que depois a gente vê que tudo muda. Nos últimos minutos, a situação toda se torna diferente. Isso foi muito bom. Então, eu vou ler agora uma passagem que eu não gostei muito, de um personagem que só apareceu 2 vezes no livro, não teve destaque nenhum, não teve nenhum desenvolvimento. Então, a passagem diz o seguinte: o homem afastou o revólver. Morte ergueu a cabeça. Focando melhor os olhos, pôde distinguir um lenço cobrindo o rosto do homem. Morte se lembrou de um programa de rádio, O Sombra, de quando era criança. Eu achei essa passagem um pouco desnecessária no livro. Além do personagem não ter função nenhuma, eu não consegui imaginar na minha cabeça alguém numa situação de estar com uma arma na cabeça, lembrar do programa de quando era criança. Eu achei muito fora da realidade. Apesar do livro não ter compromisso com a realidade, eu acho que tem que ter um pouquinho de semelhança com a realidade, que é a verossimilhança. Eu achei isso aqui muito fora do contexto do livro, muito fora de qualquer contexto de uma situação desse tipo. Mas, em contrapartida, eu encontrei uma frase aqui que eu gostei muito, que eu fiquei pensando sobre ela, e foi a última marcação que eu fiz no livro. Diz o seguinte: no fim, a mais desagradável das verdades é preferível à mais bela mentira. Pode ser uma frase repetida e conhecida por todos, mas se aplica em vários casos, principalmente no caso da história desse livro, e a gente pode incorporar essa frase e refletir sobre ela. Na maioria das vezes, na maioria das situações, a melhor forma de encarar qualquer problema ou de lidar com algum problema é dizer a verdade. A gente tem que tentar não mentir. Por mais que às vezes pareça mais favorável inventar alguma coisa para fugir de uma situação, o melhor é sempre dizer a verdade, por mais que seja muito desagradável. Eu gostei muito dessa mensagem do livro, que para mim foi a mensagem final. Fiquei muito surpreso com o final. É um livro bom. Não vou falar que é um livro maravilhoso, que eu gostei muito, porque eu fiquei travado em algumas partes. Não consegui seguir a leitura rápido. Eu lia bem pouquinho e não me empolgava, mas não é um livro ruim. É um livro com muita ação, com muitas situações inesperadas, com muitas reviravoltas, e isso que é interessante nesse autor. Eu já li o livro dele 6 anos depois, fiquei com esse livro bastante tempo, minha prima até ficou com raiva, mas eu recomendo se vocês querem uma história com muita agilidade, com muita ação, muitos personagens assim, com um aspecto dúbio, porque o que a gente vê em algumas histórias é aquele maniqueísmo, o bonzinho versus o ruim, e os maus são sempre maus. Então esse livro não tem muito disso. Às vezes os personagens que você acha que são bons cometem alguns erros, e às vezes os personagens que você fica o livro todo achando que são ruins, que são terríveis, estão na verdade fazendo coisas ruins, mas com um intuito bom, ou na verdade apenas fazendo só coisas boas. Então acho interessante que as histórias tenham isso. Se vocês gostam de histórias assim, eu recomendo. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva para acompanhar os próximos vídeos e daqui a pouco eu tô de volta.